Ni hao, pessoas que estão cansadas de eventos históricos acontecendo durante o seu tempo de vida. Tudo bem com vocês? Já tá bom, já tá bom, né? Já vi coisa demais pra uma vida só, tá bom já. Mas não, infelizmente a gente esquece de combinar com o resto do mundo e Israel atacou o Irã ontem à noite. Eu começo por você, Sandra. Há um temor generalizado, a gente já vê a reação disso nos ativos, como por exemplo commodities, sobretudo o petróleo, de uma expansão incontrolável de uma guerra, numa região vital do ponto de vista geopolítico, iniciada nesta noite. Qual é a sua avaliação? William, o que a gente está vendo aqui é a culminação de um projeto que já vinha se arrastando há algumas décadas, no sentido de que os israelenses deixavam claro que não aceitariam um programa nuclear iraniano, uma arma nuclear iraniana, e nesse momento a situação é conveniente. Nesse momento a situação é conveniente para o lançamento de um ataque. É um governo americano que não vai dizer não a Israel. É uma situação onde a defesa aérea iraniana está enfraquecida pelos ataques de outubro do ano passado e de abril também. Então, é um cenário no qual você tem ali o Netanyahu com as cartas na mão para pressionar o Irã, e num momento em que o Irã estava aumentando, tendo uma retórica, talvez tentando obter mais concessões dos Estados Unidos, ali por meio do Steve Witkoff, nesse cenário. Então, agora a gente está vendo... É o que está acontecendo. O Irã e os Estados Unidos estavam em discussões a respeito dessa questão do enriquecimento de urânio para armamentos. Ia rolar, inclusive, uma conversa agora no domingo. Agora não vai mais. Porque é assim, Israel pode ter arma nuclear, que ninguém sabe quantas, inclusive, tá? Ninguém sabe. O Irã não pode. Por que o Irã não pode? Porque Israel se sente ameaçado. A realidade é que se Irã tivesse uma arma nuclear, nada disso estava acontecendo, né? É por isso que vários países têm armas nucleares. Não quer dizer que não possam ser atacados, tal. Que assim, o Israel ia pensar 77 vezes antes de lançar um ataque, que foi o que eles anunciaram por vários dias até acontecer hoje à noite. Né? Pelo comunicado que foi feito agora pela Força Aérea Israelense, de que é uma campanha que deve durar dias. Semanas. Então, sem dúvida, é um cenário muito complexo e muito difícil de ser avaliado e de ser percebido, mas é algo que já estava desenhado de certa maneira. Esse ataque já estava escrito, embora ele... Não, já estava anunciado. Os Estados Unidos começaram a remover pessoal aí do Oriente Médio e de bases militares, pessoas-chave. Israel já vinha falando há dias que ia atacar o Irã. Tipo, os caras estavam postando no Twitter que isso ia acontecer, sabe? Seja preemptivo, no sentido de que não existe. Os alvos que foram batidos, não existe isso. Os alvos que foram atingidos e atacados, você teve comandantes da Guarda Revolucionária... Ó, gente, ó. Vocês vão ouvir bastante isso de ataque preemptivo, tá? Mas isso é só jogadinha, propaganda. Porque foi um ataque, foi terrorismo. Se a Rússia fazendo, se a China fizesse, não seria um ataque preemptivo. Seria um ataque, sabe? Seria um ataque, seria uma invasão. Mas quando é os Estados Unidos, é um ataque preventivo, preemptivo. Quando é Israel, eles usam essas palavras bonitas aí. Na verdade, é só um ataque, tá? É só um ataque. Os caras atacaram um outro país, mataram um monte de gente inocente, mataram criança, e nada acontece, cara. Israel bombardeou a Síria, o Líbano e o Irã nos últimos 3 dias. É o único país que bombardeia outros 3 países e depois se diz, ai meu Deus, eu sou a vítima, estou sofrendo muito. Não é possível, cara. O Iraque foi invadido por muito menos. O Iraque teria violado 2 regras lá da ONU. 2. Israel já violou dezenas. E nada acontece, cara. Iraniana, você tem ataques, segundo o que a gente tem de informações, contra cientistas desse programa nuclear, e agora parece que você está tendo uma segunda onda de ataques nesse momento contra as próprias instalações do programa nuclear. Então, foram 5 ondas de ataque, né? Porque esse vídeo foi feito antes, né? Foram 5 ondas de ataque. Aparentemente, eles mataram os principais cientistas de energia nuclear do Irã, assim como líderes da Guarda Revolucionária, de exército, etc. Então, sem dúvida, era uma crise já desenhada e que tinha esse possível e potencial desfecho. Vitélio, esse não é um ataque qualquer. O próprio primeiro-ministro israelense, Bibi Netanyahu, instantes atrás, se dirigiu ao país e fez uma menção importante. Nossos pilotos estão, neste momento, fazendo isso e aquilo. Para que os pilotos israelenses cheguem às distâncias necessárias para atacar os alvos que o Sandro já estava em parte mencionando, é uma operação altamente complexa. Sim. Não é simplesmente decola um avião de uma base em Israel e sobrevoa o que ele quiser e chega ao Irã. É uma operação logística formidável, dificilmente executável sem ajuda, apoio de outros países, e eu não estou falando apenas dos Estados Unidos. Olha o William Vac sendo lúcido.
Qual é a sua avaliação da possibilidade de uma expansão dessa guerra? William, eu concordo com o Sandro que esse ataque já estava desenhado, já havia a disposição das tropas, das bombas e das aeronaves israelenses para fazer esse ataque. O Trump ontem ordenou a evacuação máxima da embaixada dos Estados Unidos no Iraque e de funcionários dos Estados Unidos em várias embaixadas e consulados no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o Irã estavam indo para a 6ª rodada de negociações no próximo domingo, mas o próprio Trump já tinha deixado claro que estava muito insatisfeito com o avanço dessas negociações, e o Trump também já havia afirmado há algumas semanas que os Estados Unidos não atacariam o Irã, mas poderiam apoiar Israel caso Israel o fizesse. Muito provavelmente é isso que está acontecendo nesse momento, William. Sim. Ficou muito claro, tanto na... O Marco Rubio falou, então, veja bem, gente, a gente não está envolvido nessa treta aí. O Netanyahu falou, a gente fez isso com o apoio dos Estados Unidos. Até porque a distância entre Israel e o Irã é bem grande, né? São mais de 1.600 quilômetros. Os caças não têm autonomia para ir lá, largar a bomba e voltar. Eles foram reabastecidos no ar. E avião de reabastecimento não tem em qualquer esquina, mas os Estados Unidos têm vários. E teve gente que pegou dados de voos de aviões de reabastecimento dos Estados Unidos decolando das bases no Catar. Então, assim, no mínimo, os Estados Unidos reabasteceram os aviões, no mínimo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o Irã já lançou um ataque contra Israel com mais de 100 drones, e o negócio é que os drones passam por cima do espaço aéreo iraquiano que os Estados Unidos controla, passam por cima da Jordânia, que a Jordânia já está derrubando os drones. Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra falaram que vão ajudar a derrubar os drones. Então, assim, entenderam como é que é fácil para Israel sair atacando? Tirando o fato de que eles podem matar gente ao redor do mundo e nada acontece, eles têm todo esse apoio, né? Eles tiveram que sobrevoar o Iraque também para chegar no Irã. Quem controla o espaço aéreo do Iraque são os Estados Unidos, sabe? É muito fácil, cara, é muito fácil. Os caras vão fazer o que eles querem e tá tudo tanto certo. nas falas do Trump quanto do Netanyahu, que o Irã não pode ter uma arma nuclear, e os informes da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU dão conta de que o Irã já teria o urânio suficiente para fazer de 10 a 15 ogivas. Aí eu vou finalizar apenas dizendo que outro ponto de discórdia nesse acordo que não... Então, eles teriam urânio para fazer 10 a 15 ogivas, né? E daí para eles fazerem ogivas, né, cara? E aí, Israel tem quantas armas nucleares? 80 a 400, depende do especialista que se pergunta. Foi feito com o Irã, é o programa de mísseis do Irã. O Trump já era insatisfeito com esse programa no primeiro mandato dele, quando saiu do acordo nuclear com o Irã, que tinha sido feito pelo Obama, e o Irã se autodeclara uma potência de mísseis no Oriente Médio, e nós vimos essa potência no ano passado, quando o Irã atacou Israel 2 vezes, Israel revidou uma vez, William. O ataque ocorreu, Lorival, Negativo, né, cara? Negativo, né? Israel atacou o Irã e o Irã se defendeu, né? Porra, pelo amor de Deus, né, mano? Antes depois, praticamente, do Trump dizer que ele não favorecia esse tipo de ação. E depois de várias postagens do Trump nas redes sociais dele, e... Para mim, assim, mostra o despreparo do Irã com relação a qualquer coisa, né? Porque, como eu falei, os caras tiveram que voar sobre a Jordânia, sobre o Iraque, porque Teherã é longe, é mais de 1.600 quilômetros de Israel. E os caras saíram bombardeando Teherã 5 vezes, cara. Assim, é um troço muito, muito absurdo, né? Não só Teherã, mas outras partes do Irã. Isso, para mim, mostra que o Irã não estava preparado. Não estava preparado ano passado e não estava preparado esse ano. Assim, zero preparo para conseguir segurar qualquer ataque, ou pelo menos identificar que os caras estão chegando, porque a impressão que dá é que Israel chega no Irã, bombardeia onde quer, volta para casa, e os caras falaram que esses ataques vão continuar por semanas, e agora tá saindo aqui mais notícia, porque agora, nessa loucuragem, vai sair notícia o tempo todo, né? Que eles já destruíram várias bases de radar e defesas antiaéreas ao redor do Irã, e que vai fazer o quê? Que o Irã vai ter uma defesa mais fraca ainda, que vai possibilitar mais ataques de Israel, ataques preventivos de Israel. Mano, o Irã foi muito pego de calça curta. Falando a repórteres também, e dando conta de que ele esperava que isso não acontecesse enquanto houvesse esse tipo de negociação, ou negociação, não sei nem se eu posso usar mais a palavra, mas de contatos diplomáticos entre o representante que ele mandou para a região e, de fato, por parte do Irã, gente importante que estava participando dessas conversas. Trump está simplesmente mentindo? Um deles foi morto, né? Um dos principais que estava negociando aí com os Estados Unidos foi morto por Israel hoje. Trump tá mentindo, tava. Netanyahu lhe passou a perna.
Trump eu acho que, politicamente, inclusive por essa declaração agora do secretário de Estado, Marco Rubio, né, o governo Trump quer... O Trump tanto estava mentindo que a televisão de Israel, o The Times of Israel, né, postou o seguinte: os Estados Unidos participaram numa campanha massiva para enganar o Irã a achar que nenhum ataque ia acontecer nos próximos dias. Isso é o The Times of Israel, um jornal de Israel, né? O presidente americano Donald Trump falou na quinta-feira que um ataque israelense contra o Irã poderia acontecer, mas que ele avisou contra esse ataque. Ele disse para o Netanyahu não atacar, né? E que isso seria uma mentira só para fazer o Irã ficar confortável. São os israelenses falando, tá? Distanciar, né, deixar claro o seu não envolvimento e a sua discordância, né, em relação a esse ataque, porque o Trump tem um objetivo maior até do que o apoio incondicional a Israel, que é o de deixar um legado de pacificador. Ele próprio rompeu o acordo nuclear com o Irã. Então, ele quer refazer esse acordo em termos um pouco mais convenientes na visão dele, mas quer refazer ele. Conveniente para os Estados Unidos, nunca para o Irã, né? Gente, lembrando que o crime do Irã é que no século passado o Irã era controlado pelo Império Britânico, né, e depois também pelos Estados Unidos por conta da questão do petróleo. E aí um cara foi eleito, deixei nos comentários aí que eu sempre confundo os nomes, não vou arriscar aqui. O cara foi eleito. Os Estados Unidos deu o primeiro golpe da CIA, acho que foi em 1956, no Irã, porque esse cara foi eleito e ele nacionalizou o petróleo. E aí os colonizadores safados não aceitaram. Aí os caras deram um jeito para dar um golpe no Irã, colocaram outro cara e depois veio um outro golpe, e aí o Khamenei tá ali no poder, não, acho que não tá ali desde os anos 70, né? Me corrija de novo se eu estiver errado, porque eu não entendo muito a história do Irã, não entendo todos esses detalhes aí, eu sei desses fatos, que nos anos 50 teve um golpe, depois nos anos 70 teve outro golpe, e os caras retomaram o poder no Irã. É simples porque os caras não queriam não queriam deixar os colonizadores safados controlar o petróleo deles. Esse acordo. O Irã entende essa necessidade de Trump, né? E por isso está endurecendo as condições. Assim como o Putin faz com o Trump, todo mundo que percebe o desejo dele, né, a prioridade que ele dá a isso, então coloca um preço mais caro, isso é natural, né? E no caso do Irã, não desistir de ter urânio enriquecido e de ter capacidade de enriquecer urânio. Não é só receber urânio enriquecido para suas centrais elétricas, para o uso na medicina nuclear. Não, é manter a sua capacidade de enriquecer urânio mediante garantias de que não usará isso para fazer a bomba. Isso ele se compromete a fazer. E aí, internamente... Mas não interessa, né? No fim não interessa, porque o Netanyahu falou, não, eles estão desenvolvendo uma bomba, eu vou atacar e pronto. A Líbia foi invadida por menos que isso. O Iraque, 2 vezes, na verdade, o Iraque, o Afeganistão. E Israel faz o que quer, cara. Mata quem quer. Político, o Netanyahu está no seu pior momento desde os ataques. Quase caiu anteontem. Em que existe aí um grupo de ultra-ortodoxos que não são sionistas e que não querem que seus filhos, sua base seja convocada para as Forças Armadas. Por outro lado, Netanyahu tem um problema, ele está convocando todo mundo para as Forças Armadas, ele está requerendo muita força, muito contingente para atuar na faixa. Sabe o que é interessante? O CEO da Palantir é uma empresa de análise de dados gigante, não só de análise de dados, eles têm uma porrada de coisa, mas é a empresa do Peter Thiel, que é o parça do Elon Musk, os caras que estão envolvidos aí por trás, manipulando, né, o governo dos Estados Unidos por trás. O CEO da Palantir falou, acho que ano passado, agora não me recordo se foi ano passado ou se foi em março agora, que os Estados Unidos iam lutar uma guerra em 3 frentes. A primeira seria na Rússia, a segunda no Irã e a terceira com a frente com a China. De gás, então isso é um problema político dos dois lados. Então, como sair desses impasses com os Estados Unidos e com o parlamento israelense? Lançando uma campanha contra o Irã. Há um paralelo histórico, talvez, Sandro, que alguns comentaristas têm utilizado. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, para surpresa dos próprios israelenses, em boa parte, eles, em tempo recorde, derrotaram seus principais inimigos. E sem ter esperado aquilo, de repente, o mapa de hoje daquela região é o mapa da conquista militar israelense em 1967, com que inicialmente eles não sabiam o que fazer. E durante gerações de políticos em Israel, sempre veio essa pergunta: por que a gente não soube explorar a vantagem militar que tínhamos em 67? Agora vem a pergunta, Sandro. Nunca, nos últimos, que eu me lembro, 10 anos,
Israel conseguiu impor aos seus principais adversários uma superioridade militar pelo emprego da força. Porque eles ganharam a carta branca do Ocidente branco, de que eles podem fazer o que eles quiser, matar quem eles quiser, e nada acontece, cara. Eles prenderam um barco em águas internacionais com a Greta, com o Thiago Ávila, com uma deputada da União Europeia, e nada aconteceu, irmão. Sabe? Nada aconteceu. Os caras foram presos, colocaram em solitária. Uma cidadã francesa foi sequestrada em águas internacionais por Israel. Ela é deputada da União Europeia, foi colocada em solitária e nada aconteceu. A França não cortou relações. A França não chamou o embaixador de Israel para dar explicação. Nada aconteceu. Nada. Você tem noção do que é isso? E sem contar o pessoal dos outros países, né? Porque tinham, na verdade, 6 franceses, tinha alemão, brasileiro, tinha a Greta. E nada, cara. O Lula não chamou o embaixador de Israel para dar explicação. Israel pode fazer o que quiser, matar quem eles quiser e nada acontece. Como conseguiu depois do 7 de outubro. Israel derrotou o arco da resistência encabeçado pelo Irã. É isso que está na cabeça também de Israel agora? Por que vamos desperdiçar uma oportunidade tão grande como essa quando nós estamos... Lembrando que o plano de Israel é o tal do grande Israel, né? Que é tomar muita terra ali, inclusive da Jordânia, que está ajudando Israel agora, né? Por cima e nossos inimigos estão por baixo. Sem dúvida, William, o que a gente está vendo aqui nesse momento é o Netanyahu, se fosse jogando, fazendo uma aposta altíssima. Se fôssemos comparar um jogo de cartas, ele está jogando, fazendo a aposta máxima. Ele está tentando ir para quebrar a banca, que no caso da visão dele, quebrar a banca seria quebrar o Hamas em Gaza, quebrar o Hezbollah, que de certa maneira ele já atingiu em parte, e o próprio Irã. O problema é... Gaza não existe mais. Não é nem a questão do Hamas, Gaza nem existe mais. Né? Gaza é um monte de entulho. São 2 milhões de pessoas famélicas, desesperadas num monte de entulho. As ondas de choque e as consequências que isso tem para a região são muito grandes. O Hezbollah não está completamente destruído, o Hamas também não. A gente teve a declaração de, inclusive, oficiais generais das Forças de Defesa de Israel nessa campanha, desde outubro de 23, dizendo que o Hamas não pode ser vencido militarmente. E o próprio Irã é um adversário que não pode ser negado, que é um adversário formidável. Tem uma capacidade que, apesar de todas as sanções, apesar de todas as características que foram colocadas em torno do Irã nos últimos 10, 15 anos, com o acordo nuclear... Sanções por quê? Porque o Irã, né, não quer liberar o óleo dele para os colonizadores safados. As sanções e por aí vai, Venezuela, cara. Ainda assim ele tem capacidade que colocam Israel numa sensação de perigo iminente, que faz com que o Netanyahu capitalize em cima disso e faça com que lance esse ataque. E o que a gente pode ver é que é um ataque de larga escala, uma operação extremamente complexa, e é literalmente para tentar refazer o mapa em um sentido mais confortável a Israel. O problema é que nem sempre você vai conseguir mudar o cenário apenas com o mero uso da força. E não dá para saber que resposta vai vir, né, cara? Vocês querem um exemplo bom? O 11 de setembro. O 11 de setembro, lá, o ataque à Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, começa lá nos anos 50, 60, quando os Estados Unidos começam a colonizar o Oriente Médio para pegar petróleo, sabe? Começa lá, os primeiros passos, que é o pai do Bin Laden, que construiu a base militar, da primeira empresa que vai para a Arábia Saudita para explorar petróleo. Os Estados Unidos chega e fala, pô, Arábia Saudita, deixa a gente construir aí uma base militar para proteger aqui os nossos interesses, porque assim, sempre que vocês ouvirem gente, analista de geopolítica, principalmente se for careca no Brasil, falar o seguinte, não, porque a política e a economia não se misturam. Os Estados Unidos construíram a primeira base militar deles na Arábia Saudita para proteger a extração de petróleo deles lá, tá? Militar, pago com imposto das pessoas, tá? Governo, Estado, ou Estado protegendo uma empresa privada, beleza? Assim como a Companhia das Índias Orientais fazia aqui na Ásia. O pai do Bin Laden constrói essa base. O Bin Laden cresce com um sentimento anti-americano muito forte lá, nessa época já, que vai culminar no 11 de setembro. Então não dá para saber, cara, o que vai acontecer desses ataques. O Irã já falou, ó, não tem limite para nossa resposta. Não tem limite. A gente vai usar tudo que tiver que usar. Há que se ter também... E se os Estados Unidos estiver apoiando, a gente vai para cima dos Estados Unidos também. Um plano para o dia seguinte, um plano que seja estratégico, um plano que seja político. Aí reside talvez a pergunta que é difícil responder. Qual é o plano político do governo Netanyahu para o primeiro dia do pós-guerra? Ele não tinha esse plano nem para a primeira fase da guerra em Gaza. Nunca teve, cara. E agora, Vitério, Israel está expandindo a sua superioridade militar para cima do que
é uma cultura milenar. O Irã é o país descendente do Império Persa. É difícil a gente imaginar o Oriente Médio e tudo que está envolvido ali, socialmente, culturalmente, economicamente, do ponto de vista geopolítico, a posição do Irã é central. Inclusive em relação ao Oriente Médio expandido. Se a gente vai pegar o Afeganistão para o lado oriental, nós vamos pegar Turquia e Síria para o lado oriental. É um país de uma importância geográfica estratégica imensa. Perto do Irã, nessa descrição, Israel é pequeno. De que maneira Israel pensa que pode redesenhar o mapa do Oriente Médio? Em que interessa a Arábia Saudita, por exemplo, apesar de todo o cisma xiita-sunita e a velha rivalidade da Arábia Saudita com o Irã, sobretudo ali no... O Catar está ajudando a Força Aérea dos Estados Unidos na tentativa de bloquear os drones iranianos que vão atingir o Israel, né? Quem está ajudando... Agora, assim, não que a gente já não soubesse, né? Porque esses países islâmicos, nenhum foi socorrer os palestinos. Mas vê, Jordânia, com participação ativa, né? Jordânia e o Catar. Né? O Catar até porque o Catar tem bases militares dos Estados Unidos. É difícil, cara, é difícil entender, assim, eu falei isso no outro vídeo, é difícil entender por que esses países muçulmanos não estão ajudando os muçulmanos. Não que tenha só muçulmano na faixa de Gaza, mas a grande maioria é, né? Eles não estão nem aí, cara. Estão nem aí. Ali no Golfo Pérsico, em que interessa uma superioridade israelense tão grande? Muito bem, William. Pergunta de tese de doutorado, né? Eu vou tentar responder aqui em pouco tempo. Primeiro, é verdade que o Netanyahu é acusado de não ter uma estratégia. Inclusive, o Lapid, da oposição, acusa ele de não ter uma estratégia nem para Gaza. Mas havia um plano de ataque para o Irã no ano passado que o Biden desfez. O Biden exigiu que o Netanyahu... A França falando que a gente reafirma o direito de Israel de se defender contra qualquer ataque. Mas como assim, cara? Israel não está se defendendo. Essa é a nota oficial do governo francês, tá? Israel, a gente reafirma o direito de Israel de se defender contra qualquer ataque. Israel não está se defendendo, Israel está atacando o Irã. Porque o Irã não tem nenhuma arma nuclear para ameaçar. Não chegou nesse ponto. Israel está atacando. E a França falou, olha, Israel tem direito de se defender. Não. Nessa história, bonitão, quem tem direito de se defender agora é o Irã, né? Se alguém vai usar essa frase, tanto que o Irã postou no Twitter, lembrem-se que não foi a gente que começou isso aqui. O Netanyahu não atacasse o programa nuclear do Irã. Na época, o Trump estava em campanha e disse que era um desperdício de oportunidade não atacar naquela vez. Depois de eleito, o Trump começou a dizer que não deveria ser atacado o programa nuclear do Irã, que tentaria negociar um acordo, que de fato não saiu do chão. É muito provável que na retaliação do Irã, que os ministros israelenses já aventam que haverá, os Estados Unidos entrem para defender Israel, como fizeram por 2 vezes no ano passado. Agora, quanto aos outros atores, a Arábia Saudita não quer que o Irã tenha um programa nuclear. Um dos pontos para a Arábia Saudita se aproximar de Israel nos acordos estendidos de Abraão é que os Estados Unidos ajudem no programa civil nuclear da Arábia Saudita. A quem interessa que o Irã tenha armas nucleares? No último dia do Ramadã, as pessoas vão na rua jurando morte a Israel e morte aos Estados Unidos. Por que será, né, cara? Por que será, né? Por que será? Vocês acham que o pessoal dormindo à noite, vem do nada, Israel começa a bombardear, você acha que eles vão jurar morte a quem? Sei lá, a Java? Não vão, né, cara? Porra. Quem que é Olha só, é um descolamento da realidade nessas argumentações que é difícil, sabe? Tipo a França falando, Israel tem o direito de se defender. Mano, eles que estão atacando. Aí depois os iranianos vão pra rua e falam morte a Israel, vocês ficam surpresos, cara? Sendo que os Estados Unidos, né, já tem toda uma treta com o Irã há mais tempo. Mas vocês ficam surpresos quando que o Irã atacou os Estados Unidos, cara? Sabe? Pelo amor de Deus, mano. Não aconteceu aos Estados Unidos neste ano por causa da posse do Trump. E aí vou finalizar apenas dizendo que, para o desenho do Oriente Médio, Israel tem armas nucleares desde a década de 60 com a ajuda da França, mas o Irã ter armas nucleares desequilibra totalmente a balança de poder, inclusive para antigos atores que foram reaproximados politicamente pela China em 2020. Vocês veem o passapanismo? É um passapanismo para Israel, não que isso me surpreenda, né? Israel pode ter arma nuclear. Não, mas se Irã tiver arma nuclear, daí cria um desequilíbrio na balança. De novo, se Irã tivesse armas nucleares, talvez isso não estivesse acontecendo hoje. 3 como a própria Arábia Saudita, que você citou, William. A Agência Internacional de Energia Atômica, se isso foi combinado ou não, eu não sei dizer, deu a Israel um argumento importante. Essa agência é um órgão da ONU, como o nome diz. E aí, ontem,
não coincidentemente ontem, o Irã divulgou documentos de que essa agência estava trabalhando com Israel, inclusive liberando nomes de cientistas nucleares de Israel, do Irã para Israel, nomes de pessoas que foram mortas hoje. A principal função da Agência Internacional de Energia Atômica é zelar para que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares seja respeitado. O Irã é signatário desse tratado. Daí a insistência do Irã em ter um programa de enriquecimento civil de urânio, porque quem é signatário desse tratado se compromete a não desenvolver armas nucleares em troca do direito de ter essas tecnologias, como é o caso do Brasil. Nós tivemos uma longa história nesse sentido. Agora, Lorival, na votação desse relatório que condena o Irã, esse relatório foi divulgado hoje com grande destaque, é de se notar que China e Rússia, que 10 anos atrás estavam envolvidos num acordo nuclear com o Irã, dessa vez votaram a favor do Irã. Isso é consequência, né, das mudanças geopolíticas que começam, sobretudo, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? A Rússia se tornou dependente dos... A Rússia invade a Ucrânia, Israel está só se defendendo, Israel ataca vários países, Israel mata brasileiro no Líbano, tá? Coisa que o Rock nunca falou, tá? Nunca falou disso. Israel pode matar brasileiro no Líbano, e tá tudo certo. Israel tem o direito de se defender. A Rússia invade a Ucrânia. Eu não tô nem defendendo a Rússia, só tô mostrando a forma como esses caras, como a informação chega, né? E dos mísseis iranianos para conduzir a campanha contra a Ucrânia. A China, por sua vez, se beneficia, né, do petróleo barato, tanto da Rússia, e do petróleo e gás, tanto da Rússia quanto do Irã. Sim, tá certo a China. Então, e no âmbito do Conselho de Segurança, quer dizer, as coisas mudaram muito nesses últimos 10 anos, né, com a China e Rússia realmente usando o Conselho de Segurança e a ONU em geral deliberadamente para marcar as suas diferenças com os Estados Unidos no contexto da ascensão da China como potência hegemônica e no contexto da projeção da Rússia sobre o leste europeu. A gente vê muito bem isso, né? Que o Conselho de Segurança da ONU tentou passar várias vezes um cessar-fogo em Gaza e os Estados Unidos foi o único que disse não. Várias vezes. E o Netanyahu, quer dizer, na condição política dele que a gente já descreveu, ele acaba assumindo atitudes, né, que também, por sua vez, permite a essas potências ter uma atitude mais dura, né, em relação a isso. A Priscila Yazbek, nossa correspondente em Nova York, me mandou aqui Netanyahu dizendo que a operação de Israel continuará por quantos dias forem necessários. Então, isso já é oficial, é um vídeo do primeiro-ministro israelense dizendo isso. Né? Então, realmente, a gente tem uma situação em que o Irã vai se colocar numa posição em que ele vai ter de fazer algo para se defender. Então, a gente está diante, certamente, de uma escalada. Sandro, do mesmo tempo que o Lorival está em contato com a nossa correspondente, estou recebendo informações também que vêm chegando pelas agências. Uma delas é de enorme relevância. Os israelenses estão dizendo que decapitaram praticamente o regime. O ataque não chegou a tanto, né? Porque o Khamenei continuou lá de qualquer forma. Mas eles mataram umas lideranças grandes da Guarda Revolucionária e uns cientistas. Só que assim, com certeza, né? Eu espero, né? Eu espero, sou otimista, que o Irã tenha gente ali já tipo, plano B, sabe? Olha, esse cara cai. Porque os Estados Unidos mataram o Soleimani em 2020. Acho que no Iraque, né? O Soleimani estava no Iraque. Então, cara, vocês tem que ser esperto, né? Não dá. Tem que ter um cara, tem que ter dois caras, na verdade. Não pode nem ter um só, tem que ter dois caras, sempre dois caras. Porque se um cair, o outro tá ali, sabe? É o que eu faria, né? Que decapitou a cúpula das Forças Armadas, inclusive não só da Guarda Revolucionária, das Forças Armadas, e cientistas nucleares. Uhum. Em que medida, Sandro, você na sua especialidade, né, você dá aula sobre estratégia geopolítica, decapitar a cúpula resolve a situação ou não? Nada. Resolve, William, num sentido tático-operacional num primeiro momento. A depender da qualidade do corpo de oficiais que o Irã tenha, e aí a informação que você se refere, a informação que está circulando é que os israelenses conseguiram neutralizar o próprio chefe de Estado-Maior, a maior autoridade militar iraniana, que é o Mohammad Bagheri, e se esse ataque for confirmado, sem dúvida você tira a primeira... Parece que todos os drones lançados pelo Irã foram interceptados no ar antes de chegar a Tel Aviv. Todos os 100 drones lançados pelo Irã foram reportados como interceptados pela Força Aérea Israelense e seus aliados. Estados Unidos, Inglaterra, Catar,
e Jordânia. Então, o Irã não está lutando só contra o Irã, desculpa, só contra Israel, né? Então vamos ver, esperar para ver que se o Irã tem mais do que isso aí, né? Porque, cara, não chegou, não vai, o pessoal em Israel não vai fazer diferença nenhuma. A capacidade de coordenação de resposta de um eventual ataque. Os cientistas, obviamente, não é algo, tanto eu quanto o Vitério, quanto o próprio Lorival já colocamos aqui, como esse ataque é uma campanha longa, não é uma campanha que foi decidida hoje ou alguns meses. Os próprios cientistas nucleares iranianos eles já estavam sendo alvos de ataques há muito tempo, só que estavam sendo alvos muitas vezes pelos serviços de inteligência israelenses, especialmente o Mossad. Tu vê que bosta, né, cara? O cara estuda para ser físico ali, cientista e tal. Não, você corre risco de ser morto por causa de um israelense que acha que você é uma ameaça à minha vida. Mano, o cara é um cientista lá no Irã, mano. No caso, no momento em que você elimina os principais comandantes da Guarda Revolucionária, que é muito melhor equipada que as próprias Forças Armadas do Irã, mas também o chefe de Estado-Maior do regime, o secretário do Conselho de Segurança Nacional, que é o principal assessor de defesa do Ayatollah Ali Khamenei, você está sinalizando também que você vai desestabilizar a cadeia de comando e controle inimigo. E aí você vai atrasar a resposta, porque você está eliminando da cadeia quem decide como executar as ações e os planos que foram feitos. Então, sem essas palavras, sem esses comandos, você atrasa a reação. Mas como ele falou ali, que eu já tinha falado, depende de quem está na reserva aí. Porque com certeza os caras tinham um plano. Se fulano morrer... Mas essa reação já. Isso não pode ser descartado. Hezbollah vem pra Agora, cima. também é uma sinalização. Os iemenitas já largaram a mão e falaram, mano, espera aí que o nosso vai chegar também. Para o Irã, de que Israel está fazendo aquela escalada muito alta, em nível muito alto, e falta a para Rússia dizer falar ao qualquer Irã que coisa, não né? reage. Agora é óbvio, como a gente viu em abril, como a gente viu em outubro, que o Irã deve reagir, porque perder o seu chefe de Estado-Maior, sua maior autoridade militar, sua maior autoridade de defesa, tem quase todos os cientistas do programa nuclear. A gente está vendo muitas imagens de prédios em Teherã que foram atingidos, prédios residenciais. Então, muito provavelmente você vai ter uma reação, e até pelas informações que a gente também está tendo, os comunicados do comando interno das IDF, no sentido de dizer que os israelenses devem evitar sair de casa, haverá um ataque, haverá lançamento de mísseis. Então, sem dúvida, é um movimento de Israel para tentar atrasar uma resposta, mas essa resposta virá. Isso deve ser deixado bem claro nesse sentido. 2 juízes da Corte Suprema iraniana teriam sido mortos, segundo... não, desculpa. Não é de agora isso. Não, pode continuar. Não é de agora. Vitério, nós estamos diante de um caso... nós estamos diante de uma série de situações internacionais absolutamente inéditas, no mínimo para a nossa geração, que de uma forma ou de outra estamos conectados a isso profissionalmente, vocês como acadêmicos, o Lorival e eu como jornalistas, que durante muitas ocasiões estivemos cobrindo conflitos internacionais. Seria uma tentativa israelense de ganhar uma guerra à distância? É óbvio, né? Ninguém quer meter soldado lá, né, cara? Numa guerra de rua que não dá nada. A gente já viu que os Estados Unidos, que são a maior máquina de guerra da história da humanidade, não ganharam em lugar nenhum que eles se enfiaram. Porque não tem mais como, cara, não tem, sabe? Chega um momento que essas armas, a não ser que largue arma nuclear, não tem como. Você pode destruir tudo e os caras vão continuar se enchendo em túnel. Só ver o que os vietnamitas fizeram contra os Estados Unidos. Essa é uma pergunta excelente, porque o exército... Olha, a China falou o seguinte, cadê aqui? A China chama, né, clama, né, que todas as partes relevantes façam mais para promover a paz regional, estabilidade e evitar qualquer escalamento das tensões. A China é sempre assim, cara. Nunca esperasse que a China fosse fazer qualquer coisa, né? A China não vai defender o Irã, a China não tem nenhum acordo de defesa mútua com ninguém. A China não vai mandar armas, exército, qualquer coisa para defender o Irã. Mas o Irã faz parte do BRICS. E aí agora entender até onde esse grupo, né? Esse grupo tá junto ali, tá unido, e até onde esse acordo do BRICS vai, né? Claro que não se estende a ataques militares ou defesa mútua, mas, né? Como eu falei ali, falta agora a Rússia e a China se pronunciar. A China já se pronunciou, disse que, né, vamos baixar a bola aí, gente, vamos tentar baixar aí, né? Que é o que sempre a China faz. A China arrumou um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, que os caras estavam se batendo há sei lá quantos anos. Eu não esperava nada muito diferente disso. Agora a Rússia não, né? A Rússia em algum momento vai falar alguma coisa, e a Rússia trabalhava com o Irã direto, e principalmente nessa questão dos drones, que no fim não serve para muita coisa, né? Os caras gastaram 100 drones de graça aí. O exército do Irã é maior do que o de Israel. Na verdade, para quem nos assiste agora, Israel controla os céus no Oriente Médio, não é de hoje, né, William? Você citou a guerra no caso dos Estados dias, Unidos, cara, já é um fato consumado. Os aviões vêm da onde? F-35 é fabricado aonde?
Os aviões que Israel usa vêm da onde? Os aviões que fazem monitoramento de radar são tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. O avião da Inglaterra voa quase todo dia do Chipre para a Palestina para fazer monitoramento, cara. Quase todos os dias. E esses caras fornecem inteligência para Israel. Israel não seria o que eles são se não tivesse um monte de branco colonizador safado cagando toda aquela região ali, cara. Naquela região do planeta. Onde esses bichos vão? Agora, essa sua pergunta também é conectada com a pergunta que você me fez antes, porque durante muito tempo o Irã foi um aliado dos Estados Unidos. O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel depois da criação do Estado em 1948. O Pahlavi, o regime do Pahlavi, era um aliado dos Estados Unidos. Então, em 1979, ocorre a queda desse regime e assumem os ayatollahs. Primeiro o Khomeini e depois o Khamenei em 89. Então, William, veja só, a sua pergunta de decapitar o regime e a liderança, o Khamenei não tem um sucessor, não é claro quem vai sucedê-lo, e ele também não pode deixar o filho no poder, ainda, né? Porque ele é crítico da monarquia que existia antes do regime dos ayatollahs. Então, Israel pode sim tentar derrubar esse regime, que na verdade é muito impopular dentro do Irã, teve muitos protestos, a gente lembra do caso da Mahsa Amini, que foi morta a pauladas por ter um pouquinho do cabelo fora do véu, e depois 500 pessoas foram mortas por protestarem por conta disso. Então, o regime é impopular. Agora, de fato, Israel também é impopular entre a população iraniana. Então, nós não sabemos quem ficaria no poder dos ayatollahs caso eles caiam. Provavelmente seria a guarda. Então, gente, já tá acabando o vídeo aqui. O negócio é o seguinte: Israel atacou. Quando vocês veem alguém falando, é ataque preventivo, isso é só desculpa, isso é só passar pano, isso é só inventar um motivo para. Olha, Israel tinha motivo, tá? É só desculpa. Israel atacou o Irã, assim como a Rússia atacou a Ucrânia. É simples assim. E agora esperar para ver qual que vai ser o tamanho da resposta do Irã, se é que vai ter, porque depois desses ataques falhados aí de 100 drones, é difícil saber. Eu não tenho conhecimento das capacidades armamentistas do Irã, não sei se os caras têm míssil balístico, não sei o que a Rússia já passou para eles, se a Rússia vai estar envolvida nisso aí, eu não sei. Mas no fim, quem que ganha com isso é meia dúzia de gente, né, cara? Os iranianos que estão ali de bobeira, ali, as pessoas comuns, sofrem. No fim, os israelenses, que são pessoas comuns, sofrem. Por causa de um bando de velho, genocida, colonizador, no caso o Netanyahu, né?